tema da nossa mensagem, o tema da mensagem de hoje, o desejo de Deus para a sua vida. Dentre tantos desejos que Deus tem para nós, hoje eu quero falar sobre cinco desejos que Deus tem para a sua vida. 5 desejos de Deus para você. Deus deseja ver em nós tantas coisas. Você vai ler a Bíblia e você vai encontrar tantas coisas que Deus quer encontrar em você e quer também ministrar sobre você. Tantas coisas. Tem coisas que Deus vai produzir em nós. Tem coisas que nós precisaremos produzir. Entenda isso. Tem coisas que Deus vai produzir em você. E isso você não tem como gerar dentro de você. Quem vai gerar é o Espírito Santo, é o Senhor. Mas tem coisas que você terá que produzir. E é o desejo de Deus também que você produza isso. Mas Deus também vai produzir muitas coisas em nós. Mas hoje eu quero falar sobre 5 desejos de Deus para a sua vida. O texto que eu quero compartilhar com a igreja está no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso de 24 a 30. Vou trazer mais uma parábola, né? Capítulo 13 de Mateus, se eu não me engano, ele traz para nós aqui 8 parábolas para falar a respeito do reino de Deus para os seus discípulos. E no domingo eu tive a oportunidade de falar sobre a parábola do semeador, que saiu para semear, e ali ele consegue encontrar 4 tipos de solo para semear a sua semente. E hoje nós vamos ver um pouquinho, ou aprender um pouquinho a respeito da parábola do joio, ou do trigo e do joio. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, a partir do verso de número 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimados, ou queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Os discípulos que estavam ouvindo esta parábola, eles não entenderam bem. E no capítulo 13, do verso 36 ao 43, Jesus traz a explicação desta parábola para os seus discípulos. O verso 36 diz assim: a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o Senhor, o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, somos nós. O joio
são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos aqui um ensinamento de Deus ou do Senhor para os seus discípulos, tentando explicar para os seus discípulos a semelhança do reino de Deus. E ele traz essa parábola e tentou explicar para os seus discípulos: o reino de Deus é como um homem que escolheu uma boa semente e lançou na terra. Mas quando os seus ajudadores e o próprio homem foi dormir, o inimigo se levantou e lançou junto à boa semente uma semente ruim. E quando cresceu a boa semente, lá também cresceu o joio, a semente ruim. Quando os ajudadores daquele homem que lançou a boa semente na terra viram que a boa semente cresceu, mas a semente ruim cresceu junto, eles foram questionar ou perguntar para o homem que ele havia lançado uma boa semente. E como que aconteceu que lançando a boa semente também cresceu a semente ruim? E o homem explicou para os seus ajudadores: nós lançamos a boa semente, mas o inimigo também veio e lançou uma semente ruim junto. Os ajudadores daquele homem disse para o homem: vamos então e arranquemos essa planta que está crescendo ruim, ou o joio, para que não atrapalhe o trigo. E ele falou: não faça isso, deixe eles crescerem juntos, porque se tentarmos arrancar o joio, podemos causar algum dano ao trigo. Deixe crescer junto, porque eles vão crescer, terão que produzir seus frutos, e nós o recolheremos os frutos. O trigo que vai dar o bom fruto, recolheremos para o nosso celeiro, mas o joio, que não vai dar nenhum fruto, recolheremos e lançaremos no fogo. E ele estava explicando como seria o reino dos céus. O homem que lança a semente é o Senhor, o campo é o mundo, e a boa semente somos nós, que estamos no mundo. E estando no mundo, junto de nós, também existem aqueles que não são os filhos de Deus. Mas no tempo da colheita, ou no final dos tempos, Deus enviará os seus anjos, que vai fazer a colheita. Aqueles que são filhos do Senhor subirão para os céus, e aqueles que não são filhos serão lançados num lugar onde haverá choro, onde haverá fogo, onde haverá dor. O que eu posso aprender, ou que nós podemos aprender sobre o desejo de Deus para as nossas vidas, através desta parábola? Primeira coisa que nós identificamos sobre o desejo de Deus para as nossas vidas é a frutificação. Qual o desejo de Deus, pastor, para a minha vida? Como eu falei no início, você vai encontrar muitos, mas dentro desta parábola nós vamos tratar sobre 5 desejos, vontades de Deus para as nossas vidas. E o primeiro desejo de Deus para todos nós é a frutificação. Deus deseja que venhamos frutificar, mas precisamos entender que tipo de frutificação é essa. Estamos no ano de 2023 e o tema para o nosso ano de 2023 é a frutificação, não é isso? Sim ou não?
Sei que eu estivesse errado, né? É a frutificação. E Deus deseja que alcancemos a frutificação. Não é algo que o Senhor deseja ver em alguns. Não é algo que está preparado para os especiais. Não é algo para uma porcentagem mínima alcançar a frutificação. Não. O homem que lança semente é o Senhor. E a boa semente são todos os filhos do reino. Somos todos nós. E este objetivo da frutificação tem que ser algo natural em nós. Mas nós precisamos entender que tipo de frutificação é essa. Porque quando falamos sobre frutificação, pensamos logo em crescimento, sucesso, êxito, sonhos alcançados, projetos alcançados. Pastor, mas isso também não é um tipo de frutificação? Sim. Só que esse tipo de frutificação é algo que vai acontecer secundariamente. Porque a frutificação ou sucesso que nós queremos alcançar e pensamos em alcançar, na verdade, ele não é alcançado, ele é atraído. Se você pensa em crescer, se você pensa em alcançar sucesso, se você pensa em alcançar lugares de excelência na vida, entenda isso. Isso não é alcançado, você atrai para você. Por que as pessoas alcançam o sucesso? Que ela buscou, pastor? Não, ela não buscou, ela atraiu o sucesso para ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu sucesso nunca será maior que o seu desenvolvimento pessoal. Você não vai alcançar grande sucesso se não houver um desenvolvimento pessoal, um crescimento pessoal. Por isso que você não alcança o sucesso, você atrai, porque quando você cresce, automaticamente o sucesso chega para você. Por isso que as pessoas de sucesso, elas se preparam. Como é que eu quero ter sucesso na faculdade? Primeiro você se prepara, e aí você atrai o sucesso. O texto, ou a parábola que lemos, no verso 26, diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, aí ele completa, apareceu também o joio. Que tipo de frutificação que é o desejo de Deus para as nossas vidas? A frutificação, querido, daquela semente que foi lançada, quando ela é lançada, o objetivo dela era frutificar. E a frutificação, quando ela dá o fruto, isso é sinal que ela alcançou um propósito. Ela alcançou o objetivo. Aquela semente lançada, ela não tinha outro objetivo senão dar o fruto, mostrar o trigo, o fruto do trigo. O trigo, que é a semente que é lançada, ela cresce e dá o seu fruto. Ela não tinha outro objetivo senão dar aquele fruto. Vou explicar e você vai entender melhor. Quando você se rende ao Senhor e Ele quer que alcancemos a frutificação, que frutificação é essa? É você alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida. A frutificação que eu preciso alcançar e que Deus deseja que alcancemos, não é a frutificação que nós temos em mente, apesar que em Cristo também alcançaremos. Não sei se eu estou enrolando, mas você vai entender, calma. Essa semente que foi lançada, quando ela é lançada, ela tem um propósito a cumprir. O semeador espera daquela semente o fruto, não qualquer fruto. Deus, quando nos aceita ou nos recebe,
Ele deseja que frutifiquemos. Mas qual tipo de frutificação é essa? A frutificação que Deus deseja ver em nós é alcançar o primeiro propósito que Ele tem para as nossas vidas, que é uma comunhão com Ele. Então a sua frutificação, quando você alcança a frutificação, que é o desejo de Deus, não é ficar rico, não é crescer profissionalmente. Ah, pastor, Deus não tem isso para mim? Tem, calma. Isso é secundário. Porque isso você não alcança, você atrai. A frutificação que Deus deseja é que você alcance o propósito. O pastor André pregou isso aqui sobre propósito. Propósito é aquilo que vem primeiro. E a sua frutificação, quando você frutifica, você alcança o propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quando Deus te recebeu, porque antes de reconhecermos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, primeiro Ele nos escolheu. E porque Ele nos escolheu, nós levantamos a mão e reconhecemos que Ele é o Senhor. E quando nós o recebemos e passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus, o primeiro propósito de Deus para as nossas vidas, qual é? É que tenhamos vida com Ele. E o desejo de Deus para nós, para frutificarmos, é alcançarmos o objetivo que Ele tem para nós, que é termos vida com Ele. Então, querido, Deus quer que todos nós frutifiquemos, mas entenda que a sua frutificação não pode ser outra, senão a sua vida com Deus. É o seu propósito. Aquela boa semente, ela cresce e dá o fruto. O trigo, ela não poderia dar outro fruto. Por quê? Porque ela foi lançada com um propósito. Tem muitas pessoas vivendo outros propósitos e não vivendo os propósitos de Deus. Deus quer que você frutifique. E que frutificação é essa? Uma vida com Deus. Uma vida na presença dEle, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E aí sim, depois você vai frutificar em outras áreas. Mas a sua frutificação como propósito, como objetivo de vida, é ter vida com o Senhor, é buscar a presença do Senhor. A frutificação é alcançar o propósito ou atingir um objetivo. Você foi escolhido para uma vida de comunhão com Deus. Quando você tem a comunhão, quando você busca a comunhão com Deus, você está frutificando. Por exemplo, uma árvore, quando é lançada uma semente de alguma fruta e aquela árvore cresce, aquela árvore vai gerar muitos benefícios para quem está próximo a ela. Ela pode gerar uma boa sombra, ela pode enfeitar o local onde ela está. Mas qual o primeiro propósito daquela árvore? Gerar fruto. Aquela árvore não foi lançada ou colocada naquele lugar, ou plantada naquele lugar, só para gerar sombra. Ou até mesmo para que as pessoas possam depois cortar a árvore e usar a madeira. Aquilo é algo secundário. Quando ela foi lançada para dar fruto. O fruto que reconhecia quem era aquela árvore. Então a sua frutificação é ter vida com Deus. Mas interessante, olhando o texto do verso 26, que o fruto ele só dá depois do crescimento. Olha o verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu. A sua frutificação, que é uma vida com Deus, ela só vai aparecer quando houver crescimento seu. Tem muitas pessoas querendo frutificar sem crescer. Tem muitas pessoas querendo alcançar objetivos e propósitos sem crescer. Como
que eu vou alcançar os meus objetivos, os meus propósitos? Pastor, porque nada acontece, porque você ainda não cresceu. Entende que aquela árvore só produziu fruto depois que ela cresceu? O texto fala. E quando a erva cresceu, o que aconteceu? Produziu fruto. Você precisa crescer. Se não houver crescimento, não haverá também frutificação. Vida com Deus, que é a nossa frutificação principal, ela só vai acontecer quando crescermos. Como podemos crescer, pastor? Comece a buscar uma vida com Deus. Tem gente que passa anos e anos servindo ao Senhor, mas que não muda. São pessoas que caminham com Deus tempo, mas você olha, não mudou nada. A pessoa não cresce espiritualmente. A pessoa não cresce como líder, não cresce como ser humano. Estacionaram. E o problema de estacionar é que você começa a regredir. O dia que você para de crescer, você começa a diminuir. Você começa a regredir. Quando você para de avançar, na verdade você não estaciona. Não, eu parei, estou estacionado, está nada, você está regredindo. Isso em todas as áreas. Na área profissional, se você deixar de se atualizar, você vai ficando para trás. E se você passa anos e anos e não melhora em nada com Deus, então o fruto que precisa aparecer em você, ele virá depois que você crescer. Se não houver crescimento, não há fruto. Queremos tantas coisas, irmãos, mas não queremos cumprir o nosso propósito, que é primeiro ter vida com Deus. Havia um crente que se coloca mesmo na presença do Senhor, como ele cresce e frutifica. Quem não quer estar do lado de um crente cheio da presença de Deus? Quem não quer, irmãos? Como é bom andar com pessoas que exalam a presença de Deus. Como é bom, tem sempre uma palavra sábia. Podem estar passando por momentos turbulentos, mas estão sempre firmes, sempre de pé. Pastor, essa pessoa nunca passa momento difícil? Passa. Essa pessoa nunca chora? Chora. Essa pessoa não passa momento difícil? Passa. Mas está tão perto de Deus que ela não consegue ficar prostrada, porque Deus toda hora levanta ele e levanta ela. Toda hora. Eu posso chorar, eu posso perder algo, mas eu estou tão perto de Deus que Deus está me colocando para cima. Já viu uma pessoa que tem bons amigos do lado, você começa a passar um momento difícil, a pessoa olha para você, pô, vamos lá, eu estou contigo, vamos para cima. Não desiste não. É Deus, imagine Deus, 24 horas, um amigo que não deixa você. Irmão, se tem alguém que está do nosso lado 24 horas, não é o cônjuge, mas é o próprio Deus. Pastor, mas eu não sinto. Não é que você não sente porque você não tem sensibilidade da presença dele. É só buscar, irmãos. Deus está acessível a todos nós. Será que estamos dispostos a pagar um preço pela presença? Será que estamos dispostos a buscar, a desvendar os nossos olhos, a alcançar a sensibilidade da presença? Porque Deus está presente. A Bíblia não mente, Deus não é mentiroso. Deus disse, estou próximo, estou com vocês, não vou te abandonar. Então temos sempre alguém perto de nós. E como é bom andar do lado de pessoas que exalam a presença de Deus. Você olha para aquela pessoa, o olhar dela já te transmite algo. Como é bom, mas como é ruim andar do lado de pessoas que, ao invés de te botar para cima, te puxam para trás. Aí tu dá uma palavra rápida para ver se ela se levanta e sai de perto, porque senão aquilo ali atrai, né? Viu pessoas que só falam coisas ruins, nunca tem algo de bom dentro dela. Está faltando Deus. Está faltando Deus. Então cresça, para que você possa frutificar. A sua principal frutificação é uma vida com Deus. Porque as demais coisas, irmãos, você vai atrair para você. Entenda isso.
Isso é bíblico. Queremos frutificar na área profissional, mas não queremos frutificar naquilo que fomos chamados a frutificar, que é termos uma vida com Deus. Porque quando você tem uma vida com Deus, Gálatas, se eu não me engano, 5, 22 e 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. E como eu alcanço o fruto do Espírito? Uma vida com Deus. Se torna uma pessoa temperada, uma pessoa que tem um domínio, uma pessoa que se torna uma pessoa mansa, uma pessoa que é longânima, ela não se ira tão rápido, ela tem aquele domínio próprio, né? De, peraí, não é isso. Pessoa que ama, uma pessoa que tem paz. Entenda? Vai falar do fruto do Espírito, mas como eu alcanço o fruto do Espírito? Crescendo. Porque, irmãos, essas coisas, ela não vem automaticamente sobre nossas vidas, ela é alcançada. Então, quer frutificar? Quer frutificar em outras áreas, que Deus também deseja para nós, mas não é o objetivo de Deus, em primeiro lugar, te enriquecer. Deus não te salvou para te enriquecer. Deus não te salvou para te dar um carro zero, uma casa própria. Deus não te salvou para te dar uma boa profissão. Ele te salvou primeiro para ter uma vida com Ele. Jesus morreu na cruz para pagar um alto preço por nós, para nos resgatar ao Pai. Se você vai ficar rico ou milionário, aí é problema seu, aí é outra coisa. Mas a primeira coisa é vida com Deus. Essa frutificação é o foco principal. Uma vida de harmonia, uma vida de intimidade. Porque Deus está preocupado em te enriquecer, em te dar uma condição melhor? Tá, irmãos, mas isso é coisa que Deus pensa depois. O primeiro pensamento que Deus tem é te trazer para perto. Vem para perto. Frutifica aqui, ó, tem uma vida comigo. Porque a maior frutificação é essa vida com Deus. Porque se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem em todas as áreas. Uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, irmãos, todas as áreas são afetadas para o bem. A pessoa passa um problema no trabalho, mas ela está cheia da presença de Deus. Primeiro, Deus já avisa logo. Deus avisa logo. Ó, abre teu olho. Vai acontecer isso, isso, isso. Tu chega no trabalho, quando acontece, Deus fala, tá vendo aí? Não falei. A irmã foi operar. No dia anterior, ela foi ler a palavra do Senhor. E ele falou para a irmã: vou guardar a sua vida, a sua alma. E ela foi no dia seguinte para operar. Aconteceu um negócio estranho lá no hospital e Deus novamente falou com ela: vou guardar a sua vida, vou guardar a sua alma. E ela ficou tranquila no hospital. Todo mundo desesperado. E ela: calma, calma. Falou até para a filha: calma, Deus já falou comigo. Então, quando nós estamos perto de Deus, Deus já avisa antes. Busque o Senhor. Entenda que a sua frutificação nas coisas materiais, ela é secundária. Ela pode acontecer, como pode não acontecer. Pastor, como é que uma pessoa tem vida com Deus e não frutifica materialmente? Às vezes Deus não quer, irmãos. E aí? Mas vou dizer para você, feliz é essa pessoa que primeiro tem vida com Deus. Pode ter certeza, não vai faltar nada. Ela pode não ficar milionária, rica, mas que Deus vai dar algo para ela, vai. Vai. Então, o primeiro desejo de Deus para a sua vida é fazer com que você tenha vida com Ele e vida também de trabalho no reino. Segundo, qual o desejo de Deus para a sua vida? Que você não busque uma vida de aparência. Primeiro, uma vida de frutificação, que você possa dar fruto, mas é fruto de intimidade com Deus. Segunda, é para você não buscar uma vida de aparência. Certa vez eu escutei um pastor dizendo: muitas pessoas demonstram ter uma vida que não tem, que não vive.
Essas pessoas que demonstram ter a vida que realmente não tem, Deus não pode fazer nada. Deus não pode mudá-la. Por quê? Porque ela já demonstra que tem aquela vida e na verdade não tem. O texto do verso 26 ao 27 diz assim: e quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Quando a semente ou a erva, o trigo está crescendo e o joio cresce junto, só especialista para conseguir identificar qual é qual. Só especialista. Se você olhar assim, normal, como uma pessoa comum, você não consegue identificar quem é o joio, quem é o trigo. O trigo, ele é trigo, ele não vai mudar. O joio parece que é trigo, mas não é. Tem gente que está vivendo vida de aparência. Não é no casamento. Não é demonstrar que é rico, que quer aparecer. A gente encontra isso, né? Pessoas às vezes que não tem o que comer, mas gasta tudo para poder andar na linha. Para mostrar que tem e não tem. Mas não é essa vida só de aparência. É uma vida de aparência de comunhão com Deus. Tem gente que parece, mas não é. E Deus não deseja isso. Se você não tem, não demonstre, mas busque ser. Busque. Interessante que a diferença, ela só é captada quando dá o fruto. Você só será diferente do joio quando você crescer. Entenda aqui. Tem pessoas que é crente, mas que lá fora está igual o joio. Ninguém vê diferença. Vai para a faculdade, ninguém sabe que você é crente. Está no shopping, ninguém sabe. Está na internet, ninguém sabe que você é crente. É o trigo, mas como é que vai saber se é trigo ou joio? Sabe o que diferencia? O crescimento. Porque o crescimento traz o fruto. E aí as pessoas vão identificar, esse é trigo e esse é joio. Mas se não houver crescimento, você pode dizer que é crente lá fora, mas está igual o joio. Tem gente que diz ser crente, mas está igual o joio, não tem diferença nenhuma. E como ser diferente? Crescimento. Busca da presença, leitura da palavra. Onde você chegar, as pessoas vão ver o fruto. O que é o fruto? É o comportamento. O que me gera novo comportamento? Perto de Deus. Enquanto a erva é pequena, você olha e não identifica. Então, você é crente, cresça logo com Deus. Porque senão ninguém vai identificar que você é crente. E a pior coisa que tem, irmãos, é a gente chegar num lugar e ninguém identificar a gente como crente. Você chegar nos seus familiares e ninguém te respeitar como crente. Sabemos que muitos não vão respeitar, não. Mas você chega num ambiente que ninguém falam palavrões, fazem um montão de coisa, trazem copo de bebida para você. Mas quando você cresce, que identificam quem você é, duvido que vão te oferecer uma bebida. Duvido. Se te conhece, sabe quem você é, jamais vão trazer um cigarrinho para você, porque te conhece. Mas por que te conhece? Porque você cresceu e está gerando fruto. Se não houver crescimento, vai continuar como erva pequena. E pequeno está igual o joio. Ninguém reconhece quem eu sou. Cresce, porque crescimento vai gerar fruto. E gerando fruto, irmãos, não tem quem não veja. Não tem quem não veja.
o fruto não engana. A árvore pode crescer sem o fruto, enganar, mas o fruto não. Quando der o fruto, vão realmente saber. Então, o que Deus deseja para nós? Que não venhamos viver uma vida de aparência. Viva uma vida de aparência. Viva uma vida real com Deus. Busque Ele, busque. O risco de viver uma vida de aparência é você não viver ela na realidade. Você vive de aparência, mas não vive na realidade. Você finge ser, mas não é. Então, cuidado, cuidado. O joio estava ao lado do trigo, mas nunca se tornou trigo. Tem gente que vai andar sempre com crente, mas nunca vai se tornar crente, né? No verso 29 e 30 diz assim: não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. O joio cresceu com o trigo, foi até o final, mas não se tornou trigo. Cuidado, cuidado. Se você não crescer, se você continuar pequeno, parecido com joio, possa ser que você não é trigo, mas é joio. Vai caminhar com o trigo, mas nunca vai se tornar trigo. Busque. Terceiro, desejo de Deus para a sua vida: frutificação, não viver uma vida de aparência e ter uma vida de paz. É o que Deus deseja para todos nós. Ter uma vida de paz. Pastor, como ter uma vida de paz no mundo que vivemos? Deixa eu te falar algo. O mundo que estamos vivendo hoje é o mesmo, desde o início. Desde o início, irmãos. Quando eu cresci, as mesmas pessoas falavam as mesmas coisas que hoje eu ouço. Que a culpa é o governo, que a culpa é aquilo que a gente paga de impostos, que a culpa é a falta de oportunidade. Percebe que o mundo não mudou? Só o tempo que mudou. Os problemas continuam. Mas mesmo vivendo no mundo que estamos vivendo, Deus deseja que tenhamos paz. João 14, 27, o Senhor diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Deixo-vos a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Muda a versão para mim, ARA. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nem se atemorize. Então Deus deseja dar essa paz para nós. Olha no texto, eu quero mostrar dessa paz que Deus deseja dar a cada dia para nós. Verso 30. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro, no meu celeiro. O trigo, quando está crescendo, ele tem um forte inimigo do lado dele. Os ajudantes, ou os servos do homem, disse assim: vamos tirar isso, vamos arrancar esse perigo, vamos tirar esse problema. E o Senhor disse para eles: não, pode deixar, tira não. Mesmo não tirando o joio, o trigo deixou de frutificar? Não. Irmãos, tem hora que a gente fica tão preocupado com as coisas, e nós começamos a dizer: Senhor, livrai-me disso, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, tira todo impedimento. E tem hora que Deus fala assim: não, deixa aí, você não vai deixar de frutificar pelos problemas que vão surgir, você vai crescer, você vai avançar. Então, Deus quer nos dar essa paz, que tenhamos paz nele, mesmo com tantos problemas, mesmo com o governo do jeito que estamos aí. Não só o governo, mas os políticos, né?
prefeitos, deputados, poderiam trazer tantos benefícios para a sociedade e não trazem. Irmãos, eu passei no centro de São João de Meriti, na praça ali, horrível, um lixo, um cheiro ruim, a praça da igreja, que coisa feia. Eu falo, Senhor, me dá paz para eu viver, sabendo que tudo isso vem para gerar em nós angústia, mal-estar. Senhor, me dá paz. Muda, bota um outro prefeito. Então, se eu vou ser alguém feliz quando tiver outro prefeito, irmãos, às vezes vai entrar outro e vai continuar o pior ou do mesmo jeito. Quem te garante? Seria bom entrar alguém que olhasse para a sociedade, que cumprisse com suas palavras, que pegasse somente o seu salário e aquilo que é devido para a sociedade fosse direcionado para a sociedade. Seria bom, mas se eu esperar chegar esse tempo para ter paz, eu sou um miserável, porque eu tenho alguém que me concede paz mesmo diante disso tudo, que é o Senhor. Às vezes a gente pede assim, Senhor, torne a minha vida mais fácil. Não torne mais fácil não, está difícil, peça ao Senhor habilidade, crescimento para você avançar, crescer. Muito fácil, Senhor, torna mais fácil a vida. Torna mais fácil não, irmãos. Peça mais habilidade, peça mais sabedoria. Tornar mais fácil, né? A gente está acostumado com as coisas tão fáceis assim. Tão interessante que o Senhor poderia falar, vai lá, tira o joio, para que o trigo possa crescer forte e frutificar. Não, o Senhor tira não. Quem está orando aí, Senhor, me tira da tempestade, Senhor, tira não, deixa lá. Ele vai crescer e frutificar mesmo dentro da tempestade. Irmãos, tem hora que, pastor, não, eu quero frutificar fora da tempestade. Se Deus na tempestade fazer você frutificar, pastor, está uma tempestade lá no trabalho, Deus vai te honrar e você vai crescer no meio da tempestade. Deus fez assim comigo, no meio da tempestade. Surgiu uma vaga, laboratório, eu contei isso aqui uma vez. Trabalhava de serviços gerais, laboratório. Apareceu uma vaga para trabalhar no escritório, do lado da doutora, que era diretora do laboratório, ganhando um salário muito melhor, limpinho, só no computador, só digitando laudo. Eu falei, essa vaga é minha. Aí falaram para mim, ó, cuidado, hein, doutora tá uma arara, uma tempestade dentro da sala dela, 3 mulheres trabalhando com ela, e problema para todo lado. E no dia que eu fui falar com ela, uma incircuncisa chegou para mim e falou, vai não, hein, vai não, hein, vai não, que ela hoje tá que tá. Aí voltei para minha sala, orei, voltei, uma antessala, o pessoal olhou para mim, vai aonde? Vai com a doutora. Pum, pum, pum. Doutora, posso falar com a senhora? Ô, meu filho, uma seda. Senhor já operou. Senta aqui, meu filho. Tá uma seda. Mudou, irmãos. O que você quer? Você está feliz? Você está aqui conosco? Falei, tô, doutora. Muito bom o emprego, graças a Deus, precisava dessa oportunidade. Hoje eu posso ter o meu salário, poder ajudar em casa. Estou muito feliz, muito obrigado. Mas o que você quer? Eu quero uma oportunidade. Oportunidade, meu filho? Mas você já não está trabalhando? Eu falei, estou, lá na outra sala. E que oportunidade? Ficar aqui do lado da senhora. É mesmo? Sabe mexer no computador? Sei não. Menti não, irmãos. Sei não. Mas você não sabe nada. Mas estou fazendo curso. É mesmo? Estou fazendo curso já há 2 meses. Não sei muito, mas já comecei. Aí ela olhou para mim. Espera aí. Falei,
Pegou o telefone. É do RH? Já encontrei a pessoa para poder estar na vaga. Já, está aqui do meu lado, vou mandar para ele. Pronto. Irmãos, no meio da tempestade, todo mundo com medo da doutora. E o Senhor falou, vai. Irmãos, tenha medo não. Tenha paz. Pastor, está faltando lá um montão de coisa. Trabalhe, busque. Mas acalma o teu coração. Calma. Deus fez a erva, né? A semente que foi lançada frutificar do lado do joio. Até porque, irmãos, não vamos sair desse mundo agora. Estamos no mundo. O campo que diz a parábola é o mundo. E está lá o joio, e quem está lá o trigo e o joio. Então, enquanto estiver nesse mundo, nós vamos ter pessoas do nosso lado ruim, difícil. E tem gente que não pode sair do nosso lado não, irmãos. Percebe que o trigo está e o joio está junto, mas o trigo frutifica. Nós que somos servos, tem pessoas que não têm fé em Deus, mas que estão ali colocadas para te abençoar. É ímpio. Não faz nenhuma vontade de Deus, mas Deus colocou para te abençoar. Deus colocou para te abençoar. Então, uma coisa que Deus quer é que você tenha paz. Tenha paz. Ai, Senhor, tira aquela pessoa da minha frente que só me provoca males. Não, Deus não vai tirar não. Só quer que você mude. Não é a pessoa sair, é você mudar, é você ser diferente. É você estar pertinho do Pai. Aquela pessoa que está te agoniando lá, que está problemática, é aquela que você vai ganhar para Jesus. Pastor, duvido. Só você mudar. A pessoa é tão ruim que você nem dá bom dia. Você está igual a ela. Passa lá, bom dia. Aquele sorrisão, né? Ele sai para lá, aí você está, bom dia. Aí tu passa no outro dia, bom dia. Aí tu vai todo dia. Aí um dia ela vai parar do seu lado e vai falar assim, bom dia. Aí você, conquistei. Só dando um bom dia. Aí você para, daqui a pouco ela está conversando com você e está contando toda a vida dela de mágoa, tristeza, e você tem uma palavra boa. Daqui a pouco é sua melhor amiga, seu melhor amigo, e você leva para Jesus. O problema é que nós queremos ser igual o joio, ao invés de permanecermos como o trigo. Quatro, desejo de Deus para a sua vida, que você tenha confiança nele. Confie nele. Confie nele. O verso 28 e o 29. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. O próprio Senhor falou para os seus serventes: não arranca não, porque os meus cuidados não vão falhar com a semente que eu lancei. Confie no Senhor, Deus não vai falhar com os cuidados dele sobre a sua vida. Confie. Irmãos, nós precisamos confiar. Havia risco, né? O trigo estava crescendo e o joio junto. Mas o Senhor falou: não tira não, porque eu vou cuidar. Deus dispensa os cuidados dele sobre a sua vida. Deus não vai remover muitas vezes o risco, mas vai estar sempre conosco, sempre, sempre. Um texto muito bonito para nós é Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Tenha paz, confie no Senhor. Confia, confia. É um desafio para nós. É um desafio. Imagine você estar crescendo e do lado de você está crescendo justamente o inimigo. Fique em paz, Deus está com você. Quem tem empresa então, quem tem negócio, fica muito preocupado, né?
pessoa tem um negócio, daqui a pouco, quem vem do lado dele, do lado dela? Um outro negócio igual. Aí você, meu Deus, e agora? Deus só está te ajudando a você crescer. Porque enquanto não tem ninguém do lado, você está lá tranquilo, né? Tranquila. Coloca alguém com o mesmo segmento, aí você começa a trabalhar, se mexer para crescer. Já era para ter se mexido antes, mas teve que alguém colar do seu lado, com o mesmo negócio, para você crescer e fazer algo a mais. Então fique em paz, fique em paz. Deus vai fazer com que você cresça e frutifique, mesmo tanta diversidade do seu lado, tantos problemas. Deus é contigo. E para terminarmos, o Céu de Louvor já pode subir. Não abra mão da sua identidade. O desejo de Deus para a sua vida. Não abra mão da sua identidade. Não abra mão da sua identidade. Verso 29 e 30. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai para primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Não abra mão da sua identidade. O que é isso? Eles estavam juntos. Eles cresceram juntos. A semente que foi lançada, o trigo, foi lançada também o joio. E eles cresceram juntos, irmãos, juntos. Da mesma forma que o trigo crescia, o joio crescia. O mesmo ambiente, o mesmo local. Só que o trigo permaneceu como trigo. Não se misturou. Não perdeu sua identidade. Não deixou de frutificar. Não deixou de mostrar ser quem ele era. Às vezes a gente está no mesmo ambiente e queremos ser como o ímpio. Você não tem como fugir do ambiente. Você não tem como sair junto dos teus familiares. Você está junto dos familiares. Tem gente que é incrédulo e que ainda começa a falar besteira. Você está lá, você está ouvindo, você sabe quem é quem, mas você não perde sua identidade. Você entra na faculdade, pessoas de várias religiões, pessoas falando várias besteiras. Você cresce, está todo mundo crescendo e você crescendo junto, mesmo ambiente, mas você é o trigo. Não abra mão da sua identidade. Pastor, mas se eu falar que sou isso, não vou crescer. O trigo cresceu, o joio estava do lado, mesmo ambiente, mesmo local, mesma terra, mesmo sol, mesmo adubo. Mas em nenhum momento o trigo deixou de frutificar ou crescer, ou mudou a sua aparência. Tem gente que muda logo a aparência, está pertinho, entra para a faculdade, aí começa a mudar. Que identidade é essa? Você é filho de Deus ou não é? Você é servo ou não é? Você vive na palavra ou não vive? Para de negociar, irmãos. Para de negociar, para de ter medo. A não ser que vão pensar de mim. Pense o que quiser. Quero saber o que Deus está pensando de mim. Eu sei o que Deus tem para mim. Ah, mas eu vou ser alguém fora. Não precisa estar fora. O trigo, ele não se jogou para o lado, ele estava junto. Se posiciona. Não precisa ser crente chato não, né? Que não tem amizade com ninguém. Colha amizade, colha respeito. Procure ser agradável.
Essa coisa de, eu vou chegar, vou pregar para todo mundo. Não precisa não, pregue para um. Se na sala estão falando isso ou aquilo, não quer debater, não debata não, mas fala quem você é. Mas chama um, chama outro, conversa, fala, na hora certa, prega a palavra. Que às vezes ao invés de a gente ganhar, a gente afasta as pessoas. O evangelho não é colocado para discussão, ou discutir. O evangelho é para ser pregado. Se não tem oportunidade para pregar, não discute não. Mas às vezes a gente tem as pessoas que começam a discutir, não, que minha religião é essa, eu saio até de perto, porque eu não estou ali para discutir. Não estou para defender o evangelho ou defender Cristo, eu estou para anunciar. Não, que o meu Deus é maior que o seu, eu não estou para isso, eu estou para falar, Deus transforma, Deus cura, Deus salva. É o único que pode nos dar a salvação através de Cristo Jesus. Pronto, irmão, não estou para discutir. Não, mas prova isso ou prova aquilo. Não preciso provar não, querida. Fique na paz, fique na sua religião. O meu Deus, eu sei quem Ele é. Quando a pessoa abre o coração, você fala. Não precisa discutir, irmãos. Você ganha as pessoas mantendo a sua identidade. Tem coisas que você não precisa nem pregar. A sua vida já é uma mensagem. Negocie, não. Você vai crescer. Quantos aqui, né? Cresceu, fez faculdade, se formou, daqui a pouco encontra a pessoa trabalhando e você trabalhando de outro lado, ela continua lá servindo os deuses dela e você continua servindo o seu Deus. Só guardar a sua identidade. Agora tem gente que está perdendo a identidade. Só porque está no mundo, só porque está incluído em algum lugar. Não temos como sair desse mundo não. Não sei se tem, mas difícil, acho que em São Paulo tem, não sei se no Rio tem, faculdade cristã. Mas tem coisas que até quando a gente olha assim, cristã, a gente tem que às vezes pensar, peraí, deixa eu ver, né? Porque às vezes só o nome, o conteúdo lá dentro tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com ser servo. Seria bom se tivesse Faculdade Batista Nova Filadélfia, olha aí, já temos o colégio, né? Faculdade Batista Nova Filadélfia. Seria bom, os princípios. Mas não tem, irmãos, ainda. Não sei se tem no Rio. Você vai entrar na faculdade lá e vai ouvir um montão de besterol. E o que eu faço? Eu cresço, eu busco minha formação, crescendo sempre com o Senhor. Sempre. Senão você vai perder sua identidade. Cuidado. Cuidado, né? Os jovens, não só os jovens, né? Às vezes a gente fala muito para os jovens, né? Não perder sua identidade. Você vai para a faculdade. Tem adultos que só com uma amizade já perde sua identidade. Então, cuidado. Cuidado, né? Cresceram juntos, mas o trigo não perdeu sua identidade. Conviviam lado a lado, mas o trigo não se contaminou. Estavam no mesmo ambiente. Concluo que o desejo de Deus para a sua vida é que você alcance um padrão. Entenda isso. O desejo de Deus para a sua vida é que você alcance um padrão ou uma postura que irá te credenciar para viver uma vida melhor. Vou repetir. Concluo que o desejo de Deus para a sua vida é que você alcance um padrão ou uma postura que irá te credenciar para viver uma vida melhor. Frutificação, vida de aparência não é vida, uma vida de paz. Confie no Senhor e mantenha a sua identidade. Você pode aplaudir o Senhor?